Papo de Banca, meu nome é Ailton Matos, aqui novamente no Papo de Banca. Hoje eu vou conversar com os meus amigos e amigas aqui do Papo de Banca, brasileiros e brasileiras, a respeito das eleições para governador, especificamente aqui no Rio de Janeiro. O que eu falar a respeito do processo eleitoral aqui no Rio de Janeiro? Muito importante a gente analisar, porque o Rio de Janeiro, né, foi capital da República. O Rio de Janeiro tem uma tradição, né, politicamente falando, em defesa da democracia, em defesa dos interesses não só do Estado, mas do Brasil. O Rio de Janeiro sempre representou a resistência democrática, a resistência popular, a resistência nacionalista, nacional, dos interesses da pátria brasileira. Tanto é que para cá existem vários brasileiros e brasileiras que aqui vivem, do norte, do sul, do centro-oeste, do nordeste, né, que vêm para nosso estado e vivem aqui, né, porque é um estado, né, onde os cariocas, os brasileiros aqui cariocas, são muito hospitaleiros e muito receptivos, né, e muito conscientes também, né, desse papel de mudança que a gente tem feito ao longo da história do Brasil. Foi aqui que se iniciou-se o processo, inclusive, de abolição da escravatura, aqui se conquistou a República, aqui a Revolução de 30, liderada por Getúlio, sai do Rio Grande do Sul, vem à capital, e aqui se consolida a Revolução de 30. A ditadura militar, né, teve que colocar aqui, mesmo sendo Chagas Freitas, um membro de oposição do MDB. Tem as eleições do Brizola, as eleições de governadores, que tiveram sempre um caráter de oposição a essa política entreguista, antinacional, no nosso país e principalmente aqui no nosso estado, né? Certamente que nos últimos anos tivemos problemas sérios na questão no legislativo, no judiciário, no botequim, no Tribunal de Contas, né? Esses problemas que todo o Brasil conhece e nós cariocas conhecemos, né? E aí vem todo um discurso moralista, entre aspas, né, de gente que não presta, querer governar o nosso Estado, né, com a capa de bom moço, de bom juiz, né, de benevolente, de cuidador da família, dos bons costumes, mas é tudo uma capa, uma grande mentira, né, na realidade representa o que é de mais atrasado, né, na política nacional, na política do nosso Estado, né. E ao longo da campanha temos visto o que representa esse setor, né? Esse setor que estava apagado, escondido, né? Mas ascende a política, né? Com apoio de setores completamente reacionários, sem compromisso com a nação brasileira, apenas pensando nos seus interesses personalistas, nos seus interesses individualistas, né? E não pensando no conjunto da população do nosso Estado. Isso representa o atraso, né? Estamos aqui passando por essa experiência na Prefeitura do Rio de Janeiro, né, do atraso com relação ao não enfrentamento, inclusive de forma altiva e de pé, a essa política nefasta de destruição nacional. Temos visto isso aqui vivendo isso aqui na capital do Rio de Janeiro. E por outro lado, nós temos a candidatura do Eduardo Paes, né, que tem uma experiência política e administrativa muito grande, né, e penso eu, é aquilo que o Rio de Janeiro precisa na atual conjuntura, né, de um cidadão com coragem, né, de um cidadão que não tem envolvimento com esse tipo de política atrasada, né, ou seja, tem a experiência política, que foi vereador, deputado federal, foi prefeito da nossa cidade, né, tem uma experiência administrativa, uma experiência política muito grande, e na atual conjuntura, né, é preciso unir todas as forças populares, democráticas, nacionalistas, em torno da campanha, né, da eleição
do candidato Eduardo Paes, né? No momento no Brasil existe união. Nós temos que congelar nesse momento as nossas divergências e aquecer as nossas convergências. Aquilo que nos converge, aquilo que nos une, que é o interesse dessa bandeira, o interesse da pátria brasileira, né? E é necessário, eu acho que o povo carioca, o povo que mora aqui no Rio de Janeiro, está começando a entender isso, está entendendo de forma bastante clara e começa a ver, inclusive, que o melhor para o Rio de Janeiro na atual conjuntura é Eduardo Paes. Temos divergências do ponto de vista político, né, de ideológicos e tal, mas isso é necessário que a gente, como dizia o Brizola, congelar essas divergências, né? E o Eduardo Paes tem tido a capacidade de ter esse entendimento, né, dessas forças políticas nacionais, democráticas e populares, né, o apoiando porque para que a gente possa derrotar a política do atraso. E o Rio de Janeiro vai precisar muito de homens como o Eduardo Paes, na atual conjuntura. Ou seja, para inclusive, independente de quem for o presidente da República, ele mesmo diz, exigir aquilo que o Rio de Janeiro tem direito, que foi abandonado durante muitos anos, né, pelo governo federal, né, com exceção do governo do presidente Lula, que investiu muito, aqui da presidenta Dilma, que investiu muito no nosso estado. O Fernando Henrique acabou com a indústria naval, acabou com uma série de questões e tal. Então foi muito difícil retomar esse processo. Estamos sofrendo consequências em função da política nacional, né, de crise financeira, né, ou seja, de falta de investimento direto para a geração de mais emprego, né, no nosso estado. E o próprio estado, com seus próprios recursos, pode gerar esse emprego. O Eduardo está, inclusive, deixando isso bem claro, ou seja, né, dessa união de forças, no sentido de devolver ao Rio de Janeiro aquilo que é a vanguarda nacional, sem desmerecer nenhum outro estado, nenhuma outra região do nosso Brasil, de outros brasileiros que estão sofrendo as mesmas situações de miserabilidade e desemprego que o nosso estado tem. Apesar dos esforços das autoridades, o nosso estado está numa situação realmente de muito ruim, né? Por isso, aqui, eu particularmente, aqui no Papo de Banca, né, estamos aqui empenhados em pedir voto ao Eduardo Paes, ou seja, 25, né, agora nesse domingo, a gente ir às urnas com essa consciência, ou seja, com essa consciência de unidade, com essa consciência que o Rio de Janeiro precisa de união, e não com salvadores da pátria, e não com mentirosos, e não com cara de bom moço e tal, que vai cuidar das pessoas, essa série de coisas. Na realidade, não tem esse compromisso. A prática do cidadão que demonstra quem ele é, né? Eu posso ter uma posição com relação a mim, né? Você pode ter uma relação a você mesmo, a sua posição, as pessoas podem pensar a respeito de você qualquer coisa, mas o que determina quem você é a sua prática de vida, diariamente, que determina quem você é. E o Eduardo Paes tem demonstrado ao longo, apesar de algumas discordâncias durante esse processo, mas tem mantido uma política de entendimento, de diálogo com as forças no Brasil como um todo. Na prática, politicamente, vamos colocar assim, Eduardo Paes, quando na venda da Vale do Rio Doce, Eduardo Paes esteve ao nosso lado contra a venda da Vale do Rio Doce, assim como o prefeito César Maia, naquele momento histórico, né? Uma demonstração firme, né, em defesa da Vale do Rio Doce, assim como há uma defesa da Petrobras, em defesa dos interesses nacionais, contra a política de privatização defendida pelo outro candidato, que é inclusive privatizar a FATEC, juntando, acabando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né, exemplo disso, acabando com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e fundindo com a educação e privatizando, e disse inclusive para o sindicato dos trabalhadores da FATEC que vai demitir 70% da gordura, ou seja, dos professores. Você privatizar, né, a tecnologia, né,
a FATEC. Isso aí é um absurdo, nós não podemos justamente concordar com isso. O Rio de Janeiro pode ser a ponta, inclusive, né, do desenvolvimento tecnológico. Né? Aqui tem inteligência, tem universidades federais, estaduais, que podem, inclusive, ajudar muito o desenvolvimento tecnológico. Foi aqui, inclusive, que surgiu o cartão de telefone, para dar um exemplo. Né? Foi criado, esse cartão de orelhão foi criado aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. E outras tecnologias de ponta. Né? E a universidade tem um papel muito importante. O Rio de Janeiro tem um papel muito importante nesse sentido. Então, extinguir a Secretaria de Ciência e Tecnologia é um retrocesso. Né? Privatizar a FATEC é um retrocesso. Né? Um retrocesso político, econômico do nosso estado. Então, agora no domingo, eu vou votar no Eduardo Paes em função desse projeto, ou seja, de desenvolvimento do nosso estado, de crescimento do nosso estado e de união de todos os cariocas e brasileiros que aqui moram, de outros estados, nessa união para poder derrotar o atraso, derrotar aquilo que quer colocar o estado do Rio de Janeiro de joelho, né, agachado aos interesses do sistema financeiro internacional. Né? E nós queremos um estado produtivo, né, um estado que invista em tecnologia, que invista em obras, construção de mais casas, acabar com esses 500 mil miseráveis que tem no nosso estado. Preciso retomar a Petrobras, os estaleiros são importantes para o desenvolvimento nacional, nós temos tecnologia e mão de obra especializada. Né? Já tivemos aqui no nosso estado em torno de 80 mil trabalhadores no setor naval, na área metalúrgica, precisa retomar isso, a indústria de vestuário, a indústria farmacêutica ela tem um papel importante no nosso estado, além das obras de construção civil. Eu acho que o Eduardo tem essas condições políticas e econômicas de tocar o fortalecimento econômico independente do nosso estado com o conjunto da nação brasileira. Por isso, no dia domingo, eu vou votar no Eduardo Paes, 25, para a gente poder derrotar o atraso que quer colocar o nosso país e o nosso estado de joelho. Eduardo Paes pode não ser o candidato dos nossos sonhos, né? Mas é o atual candidato da conjuntura, ou seja, aquilo que o Brizola dizia, precisamos unir forças para derrotar esse atraso. Boa sorte, Eduardo, estamos juntos, vamos derrotar esse atraso. Ailton Matos aqui no Papo de Banca, meu muito obrigado. Domingo, 25, neles.